de vida com abundância, é para que você tenha uma eternidade com Ele, é para que você seja beneficiado através da morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pois bem, escute, mas agora o Cordeiro de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que se cumpre a profecia, aleluia, Ele é preso, interrogado, açoitado e condenado à morte e morte de cruz. Aleluia. Um inocente. Aleluia. Alguém que não fez sorteio. Aleluia. Mas foi falado aqui pelo presbítero Egenilson que ele se fez maldito. Por quê? Porque naquela época a morte de crucificação era considerada maldita, era a pior pena para as pessoas que eram condenadas naquela época. E aí o Senhor Jesus, assumindo a minha e a sua culpa, assumindo nossos pecados, Ele se fez maldito para que nós possamos ser benditos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E nós se reunimos num momento como esse, aleluia, para lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Aleluia. Você já entendeu sobre a Páscoa, querido? Que alegria. Aleluia. Mas escute. Aleluia. E o Senhor Jesus sendo preso, passou por uma sessão de açoites. Se nós tivéssemos tempo para falar a respeito das feridas do Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sessão de tortura, do sofrimento, aleluia, por mim e por você. E sabe o que é mais interessante, querido? Há quem diga que foi Judas Iscariote que entregou a Jesus por 30 moedas de prata, mas a palavra do Senhor vai dizer que foi o próprio Deus que entregou seu Filho por amor a mim e a você, porque a palavra nos diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. E a história de Cristo, a crucificação, querido, ela é plena, ela é completa, aleluia. O Senhor Jesus, Ele foi chicoteado, Ele levou uma cruz, aleluia. Ele foi cravado naquela cruz, aleluia. E nós sabemos que em uma sexta-feira, já no período da tarde, Ele não podia chegar ao sábado, e os soldados daquela época, para acelerar a sua morte, eles bateram nas pernas dos soldados, malfeitor o que estava ao seu lado. Mas quando estava, aleluia, a quebrar as pernas do mestre, o Senhor já estava morto, para que se cumpra a palavra que diz que o Filho do Homem, nenhum dos seus ossos seria quebrado. O que é isto? É o cumprimento da palavra na íntegra, é o Senhor Deus, aleluia, fazendo com que a sua palavra se cumpra na minha e na sua vida, aleluia. Aleluia. E agora o Senhor Jesus já havia falecido, estava no madeiro. Alguma coisa deveria ser feito, porque não podia fazer nenhum tipo de atividade no sábado. E se não tirasse ainda na sexta-feira, o corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo ia ficar pendurado até domingo. Aleluia. José de Arimateia roga a Pôncio Pilatos, aleluia, que libere o corpo de Cristo, aleluia. Libere. Foi. Escute isso aqui, querido. Nós vamos chegar a este versículo, aleluia, porque a história de Cristo, ela é plena, ela é completa, aleluia. O Senhor Jesus, Ele foi sepultado. No sábado, não podia fazer nenhuma atividade, mas as Maria, os discípulos ficaram angustiados
pelaquele sábado, porque sabia que o corpo do mestre estava guardado e não deu tempo de fazer todo o processo do embalsamento. Eles estavam angustiados para que ainda na madrugada do domingo eles fossem, aleluia, lá no sepulcro. Diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram, aleluia, a pedra já havia sido movida e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha ressuscitado. E aqui eu me alegro, querido, porque existe milhões, aleluia, de religião, aleluia, que ainda adora, aleluia, os deuses que possivelmente ainda encontram seus restos mortais, aleluia. Mas a única religião do planeta Terra que adora o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele não está mais morto, ele está vivo. Se ele está vivo, ele sente. Se ele está vivo, ele se move. Se ele está vivo, ele vê. Se ele está vivo, ele está presente. Então adore ao Senhor que está vivo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu não posso me deter com a ideia de um Cristo raquítico pendurado no madeiro, com semblante de perdedor, não. Porque o meu Cristo, aleluia, antes que entregasse o Espírito ao Pai, ele disse: estás consumado. E este estar consumado, aleluia, ele nos beneficia. Por quê? Porque está dizendo: os pecados da irmã Maria foi pago, os pecados da irmã Rose foi pago, os pecados de toda a humanidade foi pago, aleluia. Agora nós estamos falando de uma cédula, de um cheque, aleluia, assinado em branco, independente do que você fez, independente da tua culpa, ele já pagou. Você só precisa reconhecer o sacrifício de Jesus pela sua vida, aleluia. Porque a palavra nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, se a história da Páscoa, se ela se resumisse, aleluia, tão somente na morte de Jesus, aleluia, era uma história incompleta, aleluia, glória a Deus, porque não tinha sentido, aleluia. Mas nós aprendemos, nós temos a plena convicção que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. E isso muda toda a história. E esse versículo que nós lemos é parte de um texto onde fala que os discípulos do Senhor, eles foram ainda na madrugada, aleluia, visitar o túmulo do Senhor. Eles corriam, aleluia, ansiosamente para ver o que estava acontecendo, aleluia. E aí diz a palavra do Senhor que Pedro correu, outros discípulos correram, aleluia, mais apressadamente. Esse que correu mais apressadamente, ele chegou e já viu alguma coisa diferente. Ele já viu que a pedra havia se movido, aleluia, glória a Deus. Só que ele ficou observando, ele ficou querendo entender. Mas o Pedro, diz a palavra do Senhor, que agora ele entra dentro do sepulcro, ele observa os detalhes, aleluia. Agora ele narra esse detalhe que foi o que nós lemos. Ele passa a observar que os lençóis estavam em um lado, mas os lenços estavam separados, estavam dobrados, estavam organizados. E agora sim, isso tem a ver com a minha e com a tua história. Por quê? Porque nós acreditamos, nós nos reunimos no mundo de Santa Ceia para lembrar da morte e da ressurreição até que o venha, diz a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Escuta, crente, segundo a cultura antiga, todo pai de família, quando eles recebiam